prioridade, até que eu ia levar só 10 minutos, né? Chamar o nosso amigo Alan, né? Que vai falar sobre marco civil da internet e outras cositas mais. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite pessoal. Quero dizer desde logo que foi um prazer aceitar o convite da Érica da GBG, o convite do professor Paulo também, representando aqui a Escola de Negócios. Obrigado. Representando a Escola de Negócios. E eu estou representando aqui, além do escritório Augusto Grelet, escritório de advocacia, representando também a startup da qual eu faço parte, que chama SafeGate. SafeGate é uma startup voltada, bastante relacionada ao direito digital e que visa a proteção da informação, blindar a informação para trazer segurança para as empresas, para as startups. O tema proposto para mim hoje é o Marco Civil da Internet aplicado às startups. Qual é o impacto do Marco Civil da Internet? Muita gente pergunta para mim o que é o Marco Civil da Internet. Marco Civil da Internet é um decreto-lei? Marco Civil da Internet é uma lei complementar? Mas sempre tem um campeão, né? E eu encontrei na rede social um campeão que perguntou: que cantor é esse Marco Civil que todos estão falando? Né? Sempre tem um campeão, essa é a pergunta campeã. Então, Marco Civil não é um cantor, pessoal. Marco Civil, tá? Afinal, o que é? E o que sua startup precisa saber sobre esse Marco Civil? O Marco Civil não é um cantor, é a Lei 12.965, é a Lei 12.965. E é uma lei que está impactando de forma muito grande as startups. Por isso que eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema. Sobre o mercado de startups, eu preciso dizer que, com relação aos investimentos, as startups relacionadas à internet e ao mobile têm atraído grandes investidores. E por conta disso, é que o Marco Civil oferece grande desafio. O entendimento dele é muito importante. Por outro lado, ele também oferece grande oportunidade de inovação para você que gosta de empreender. Então, além da polêmica da regulamentação da internet, né, o Marco Civil não foi algo assim que veio tão fácil, né? O Marco Civil da internet ele veio fruto de uma longa discussão da sociedade, onde alguns diziam assim: olha, a internet já vem há décadas funcionando sem ser regulamentada e vai muito bem, obrigado. E outros diziam o seguinte: olha, sem um marco regulatório, a internet continua sendo terra de ninguém, continua sendo terra sem lei. Essa foi a grande polêmica e hoje nós temos um Marco Civil vigente, ele está vigente hoje. O primeiro aspecto que impacta as empresas, que impacta as startups, é a neutralidade que está lá no artigo 9º. Mas, ainda que seja um desafio, a neutralidade traz o maior número de players para o mercado de startups. Por quê? Porque a neutralidade é um conceito que não permite diferenciação de serviços. Então, o que diz lá? Que você tem que tratar todos os dados que passam pela internet, aqueles pacotes de dados, de forma igual. Não importa se é um vídeo, não importa se é um texto, não importa se é um e-mail. Trafegando pela internet, todos os dados têm que ser tratados de forma igual. O primeiro case que eu trago para vocês diz relacionado ao WhatsApp. Quem aqui usa o WhatsApp? Né? Todo mundo. Sem a neutralidade na rede, o WhatsApp teria um grande desafio para ficar de pé. Por quê? O artigo 9º impacta o WhatsApp. O artigo 13, que fala de registro, também impacta o WhatsApp. Por quê? Se não tivesse o WhatsApp, nós estaríamos usando aquela velha SMS que é das teles. Então, as teles cobravam por mensagem. E com o WhatsApp, ele virou um concorrente ferrenho das teles. Sem o conceito de neutralidade, o que poderia acontecer? As teles aumentariam os valores cobrados. Então, uma startup que monta um serviço como o WhatsApp teria um grande desafio para permanecer de pé. Outra questão muito interessante que saiu essa semana, agora no dia 24. O Facebook, todos aqui sabem, adquiriu por alguns bilhões o WhatsApp, né? Então, nessa semana, uma jovem universitária teve um vídeo circulado pelo WhatsApp. E nós tivemos uma decisão judicial, onde o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o Facebook tem 5 dias para entregar quem é o usuário que fez a primeira postagem do vídeo no Facebook. No WhatsApp, perdão. No WhatsApp, que agora também é o Facebook. Outra case de startup muito interessante é o Netflix. O Netflix também é afetado pela neutralidade.
Netflix é aquela ferramenta, né? Aquela empresa que fez aquela possibilidade de você assistir filmes, seriados, tudo pela internet. Ocorre que todos esses pacotes são muito pesados para trafegar na internet. Então, muito provavelmente, sem o conceito de neutralidade, seriam cobrados pedágios para esses conteúdos. Então, nós estaríamos diante de uma situação de traffic shaping, que na verdade é você modelar o tráfego de dados na internet. Algumas pessoas costumam explicar isso mais ou menos assim. A internet ia virar uma televisão a cabo. Se você quiser assistir vídeos e YouTube, você tem que pagar R$100. Se você quiser só e-mail, você paga R$50. E se você só for ler texto na internet, aí você paga só 10. Então a internet seria uma TV a cabo. Outro conceito rápido que também está impactando as startups é a privacidade, que está lá no artigo 7º. Ela fala sobre garantia de intimidade e vida privada, não é vida provada. Vida provada é a vida do professor, que é uma aprovação, né? Mas a vida privada, né? Garantia de intimidade. Se você vai criar uma startup na internet, tenha certeza que o teu empreendimento garante intimidade e a vida privada das pessoas. Aqui eu deixo uma crítica. Perdemos uma oportunidade grande de demonstrar que é proibido o anonimato. Sabe por quê, gente? Quando algumas pessoas sentam atrás da tela de um computador, vem aquele sentimento de anonimato, de que ninguém está vendo o que eu estou fazendo, então eu posso tudo. Então, fica aqui uma crítica ao Marco Civil, em que pese temos na Constituição Federal que não pode haver anonimato, perdemos uma oportunidade de deixar assim mais latente, mais consagrado de maneira expressa isso. E a sua startup também não pode violar o fluxo de comunicações, você não pode ficar observando o que está sendo trafegado entre os seus usuários. E muito menos fornecer dados dos usuários. Algumas empresas de marketing, né, elas obtêm dados, né, dados de e-mail, dados de conta, dados de endereço, e elas vendem esses dados. Então o Marco Civil da internet e a sua startup vem para proteger o usuário, de que os nossos dados pessoais não vão ser compartilhados, não vão ser vendidos. Um caso que diz respeito a isso é a startup por trás do aplicativo Secret. A startup atrás do aplicativo Secret dizia: share with your friends secretly, compartilhe com seus amigos secretamente. Speak freely, fale livremente. Essa proposta de liberdade, ela tem alguns problemas. Vejam quantos artigos ela sofreu impacto do Marco Civil, no que se refere à privacidade, legislação brasileira, responsabilidade e guarda de dados. Primeiro problema, ela não possuía sede no Brasil, ainda não possui sede no Brasil. Essa startup por trás do Secret fere princípios constitucionais. Acabei de falar do princípio do anonimato, né? Então, o que as pessoas fazem no Secret? Falam o que querem e não se identificam. E por último, o Marco Civil foi muito criticado porque ele protegia essa startup. Mas como assim? No artigo 19 diz que o provedor só vai ser responsabilizado se, ao receber uma notificação judicial, ele não identificar, ele não cumprir essa notificação no prazo especificado. Então, vejam, ele protege a empresa. Isso é bom para o empreendedor. Isso fomenta a inovação no mercado de negócio. Porque você protege e a culpa vai para quem causou o dano, a culpa vai lá para o usuário, né? Último aspecto que eu quero compartilhar com vocês nesse desafio de 10 minutos é a responsabilidade civil que está no artigo 19, que eu acabei de comentar com vocês. Fomenta a inovação, porque você não coloca a responsabilidade na tua empresa, na tua startup, né? Quem causou o dano é que vai responder. E a preocupação desse artigo está diretamente ligada a modelos de negócio que usam o usuário para criar conteúdo. Se você desenvolver um empreendimento em que você vai usar as pessoas para gerarem conteúdo, né, quem sabe um site de notícias, algo assim, você vai estar sendo protegido pelo artigo 19. E isso que é muito interessante. Por exemplo, a startup por trás do aplicativo EasyTax, ela desenvolveu um aplicativo onde você pode chamar táxi gratuitamente. Mas ela recebeu o impacto dessa lei porque o artigo 13 e o artigo 15
falam que tem que guardar os registros. E o que isso implica para uma startup? Implica, em primeiro lugar, que você vai ter que guardar informações por um tempo. E isso, você tem que projetar custo para fazer esse armazenamento. Compra de servidores, né? Compra de vários HDs, tudo para armazenar isso. Vejam, o programa, o empreendimento não precisava gravar cada corrida de táxi. Mas, por conta da lei, eles vão ter sim que guardar cada uma das corridas. E isso gera impacto econômico. Uma segunda coisa é que se o seu empreendimento for um provedor de conexão, esteja preparado para guardar por 1 ano. Se o seu empreendimento for um provedor de aplicação, por 6 meses. Finalizando, eu quero dizer, o que a minha startup tem que fazer diante do Marco Civil? Esteja ela começando ou esteja ela já rodando? A primeira coisa que eu sugiro é que você faça uma auditoria na sua empresa. Faça uma auditoria para saber se ela está em conformidade com o Marco Civil. E aqui eu deixo 6 sugestões. Primeira, a tua startup, o teu projeto, ele adequadamente faz a gestão do conteúdo de terceiros? Segundo aspecto, como é que você coopera com autoridades? Se um delegado de polícia ou se o Ministério Público pedir à sua startup, à sua empresa, uma informação, você consegue transmitir essa informação de forma rápida? A mesma coisa com relação a notificações e intimações. A lei fala que você vai ser responsabilizado caso você não cumpra o prazo. Quarto, coleta de dados. Faça com cautela essas coletas de dados. Prepare-se para guardar, veja se você tem dispositivos eletrônicos e informáticos capazes de guardar esses dados pelo tempo adequado e se a sua startup, ótimo, 1 minuto, e se a sua startup está adequadamente trazendo segurança da informação, haja vista que o Marco Civil tem sido nomeado como Constituição da Internet. Então, nesse contexto, ela traz direitos e garantias. E uma das nossas garantias como usuários de internet é o direito à segurança dos nossos dados. E o que eu posso esperar para frente do Marco Civil? Bem, está vindo aí um projeto para alterar o Marco Civil. E o que isso vai mudar a sua startup? Primeira coisa que você pode esperar, um período maior para guardar dados. Haja vista os cybercrimes, os crimes no ciberespaço. Prepare-se para disponibilizar ainda mais capital para investir no armazenamento de dados. Segunda coisa, notice and take down. Hoje, pela lei atual, se chegar uma decisão judicial, você vai ter que tirar do ar aquele conteúdo ofensivo. Se esse projeto passar, o que vai acontecer é que se você receber do próprio usuário um pedido de retirada de conteúdo, isso vai ter que ser feito. E por último, espere também a necessidade de você criar um sistema de denúncia próprio. Eu posso acessar o site do teu empreendimento e fazer a minha denúncia. Por último, eu quero agradecer em nome do Augusto Grenet Advogados, ao SafeGate, e deixar a seguinte mensagem. Conhecer o Marco Civil da Internet é estratégia para aumentar a capilaridade da sua startup e aumentar investimentos em conteúdos e aplicações da internet. Muito obrigado. Pessoal, eu quero chamar agora o Caio. O Caio, ele é fundador da consultoria de métricas digitais Enzima, é formado em Sistema de Informação pela UFPR, especialista e entusiasta da área digital Web Analytics e iniciou sua estratégia de mercado em agências digitais em Curitiba. Bem-vindo. Bom, boa noite. Todos os meus colegas